Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com meu amigo Luiz e hoje a gente vai falar sobre biologia sintética. E no programa de hoje temos como convidado o professor Christian Rojas e o discente do curso de biotecnologia, o Matheus Araújo. Professor, Matheus, bem-vindos. Para a gente começar, professor, se apresenta para nós. Bom, meu nome é Christian Rojas, sou professor da Unila desde 2011, né? Moro no Brasil desde 1999, vim fazer mestrado e doutorado, acabei gostando e em 2011 vim para Unila, então desde então estou aqui. Matheus, se apresenta para nós. Eu me chamo Matheus, eu sou estudante de biotecnologia, eu entrei no ano de 2017 e a minha conexão com biologia sintética começou em 2019, quando a gente teve uma semana acadêmica e posteriormente nós participamos de uma competição com esse tema e eu fiz parte da equipe. Então essa é a minha ligação, por isso que estou aqui hoje. Legal. Bom, para a gente começar, o que é biologia sintética e como ela pode ser aplicada? Bom, a biologia sintética é basicamente um conjunto de metodologias, né, baseadas em inovações que surgiram nos últimos anos, que permitem não apenas modificar geneticamente, né, que até então a gente fazia desde a década de 70, que já é possível você manipular geneticamente organismos, né, mas a partir, né, dos avanços de várias questões, né, na área de bioquímica e biologia molecular, hoje em dia é possível fazer de uma forma um pouco mais direcionada, um pouco mais programada e um pouco mais previsível também. Então a biologia sintética aproveita tudo que a biologia molecular trouxe de ferramentas, né, e acrescenta algumas questões como, né, o desenho, né, in silico, né, ferramenta de bioinformática, e também a questão da biossegurança, né, que a gente vai falar, eu imagino que a gente vai falar bastante hoje nesse sentido, porque há um cuidado na projeção de um organismo, de já pensar em questões também, né, secundárias, né, que podem acontecer. Mas basicamente a biologia sintética tenta trazer transformações genéticas nos micro-organismos, nos organismos, para obter assim, alguma rota metabólica nova, transferir de um organismo para outro, produzir industrialmente, digamos, algum composto que seja muito caro por vias tradicionais. Então a biologia sintética se baseia em modificação genética de micro-organismos, mas para trazer algum benefício, algum bem. Uhum. Professor, a biologia sintética, ela cria micro-organismos que podem ter várias funções, né? Por exemplo, produção de energia, fotossíntese e tal. É possível que esses micro-organismos ajam como invasores e possam desregular um ecossistema? Esse é um problema de biossegurança e bioético, né? Como que lidar com esse tema? Bom, Posso responder essa? desculpa. Claro. Sabe? Bom, você disse perfeitamente, né? A biologia sintética ela é utilizada como ferramenta em várias áreas e existem diversos mecanismos que a gente pode utilizar para poder impedir que esse tipo de acidente ocorra, né? Acidentes ecológicos, enfim. Um mecanismo molecular que é um dos mais conhecidos, que é o mais utilizado também, é o chamado kill switch. O kill switch, a possível tradução seria interruptor da morte, né? É um circuito genético que você monta para fazer a introdução na bactéria ou no organismo que você está utilizando, e a função dele é conferir a essa bactéria a capacidade de ser sensível a um determinado estímulo. Pode ser luz, pode ser uma variação de pH, pode ser alguma molécula biológica que está presente na natureza, e quando essa bactéria tem contato com esse estímulo, ela vai iniciar um processo de morte. Então, é um mecanismo para você garantir que a sua bactéria que você projetou fique apenas no local onde você projetou ela para estar. Então, se ela sair e receber um estímulo diferente dos que ela deveria receber, ela vai iniciar um processo de morte e assim a gente garante que ela não é espalhada na natureza. Tá, então agora eu vou extrapolar o meu pensamento aqui. Então a gente está criando um organismo vivo em que a gente decide quando ele vive e quando ele morre. Exatamente. Se ele sair das condições que a gente projetou ele para estar, a gente deixa um mecanismo lá para ele reconhecer que ele não está mais no local ideal e ele vai morrer. E o que a bioética pensa disso? Bom, esse é um mecanismo de defesa para você garantir que você não está colocando um organismo geneticamente modificado na natureza, porque, como você disse, ele pode causar um problema ecológico, invadir outros espaços. Então,
é justamente para você pensar em como isso pode afetar os ambientes onde você está trabalhando. Então, esse é um mecanismo molecular que você pode utilizar, né? Mas existem outros, né? Uma questão de planejamento, sempre fazer as coisas de acordo com a legislação. Então, sempre tem que pensar na questão da biossegurança. Ela é um dos fundamentos centrais da biologia sintética também. Eu vou acrescentar uma questão, né, do que o Matheus colocou, né? A biologia sintética já nasce com essa intencionalidade, né, de respeitar a questão, digamos assim, do desenvolvimento e dos produtos, né, e dos efeitos colaterais eventuais que possam surgir, né? E nesse sentido há uma preocupação, e você pode ver isso até como um exemplo, sem ir muito longe, na participação dos alunos da UNILA no IGEM de 2021. Nessa competição você tem que colocar várias questões, não apenas a questão técnica de como você vai montar a bactéria, como você faz a construção da bactéria, o desenho, né, passos técnicos e tudo mais, né, questão de bioquímica, microbiológica, mas também a questão de como você vai, primeiro, qual o impacto que a tua construção vai ter na sociedade. Então, uma parte da competição é justamente isso, você sair da sua área, digamos assim, de geração do micro-organismo, ir para a sociedade e interagir para ver, né, isso é chamado de práticas humanas, né, justamente para ver qual é a necessidade real da sociedade, né, o que eles pensam, né? Então, tem uma questão muito importante, porque, como você colocou a bioética, né, em foco, a bioética traz muito isso. Se a bioética não restringe, a discussão bioética não restringe apenas a escutar a opinião dos cientistas que vão gerar. Assim, a bioética é justamente uma das coisas mais importantes que chama a atenção que essas inovações, essas novidades biotecnológicas ou aplicações na saúde, precisam ser discutidas pela sociedade como um todo, não apenas pelos geradores, né, dessa tecnologia. E isso é extremamente importante, porque assim, já que é uma questão de tanta repercussão, de tanta relevância, são questões que a sociedade tem que se posicionar. Então, há uma necessidade para discutir realmente, também fora, né, do âmbito da universidade, essas questões. E, né, principalmente porque há questões de biossegurança. Então, a bioética tem alguma coisa a opinar. E a biologia sintética já nasce com essa intenção de também incorporar de alguma forma, depende do projeto, né, mas já tem que incorporar a opinião do grande público. Ainda falando sobre a bioética, quando a gente começou a pesquisar sobre isso, a gente viu uma notícia que nos anos 2000, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, da Holanda, eles reconstruíram o vírus, o genoma do vírus de doenças como poliomielite e a gripe aviária. E com essa reconstrução, poderia se potencializar a doença, ser mais virulenta, se espalhar mais rápido do que um vírus da gripe normal. Como que a bioética lida com essa situação? Bom, primeiro, quando algum pesquisador projeta esse tipo de micro-organismo ou de mudança, seja uma proteína, uma rota metabólica, né, uma enzima, sempre tem uma intencionalidade por detrás disso. Então, assim, normalmente não se coloca na mídia, assim, né? Mas nesse caso específico que você mencionou, a ideia dos pesquisadores é tentar entender assim, e de fazer uma predição também de o que aconteceria se acontecessem certas mudanças. Uhum. Em lugar de você sentar e esperar acontecer essas mudanças, porque você pode imaginar que alguma delas poderiam ser potencialmente perigosas, deixando, por exemplo, organismos mais virulentos. Então, em lugar de você esperar, você pode se adiantar e tentar fazer um ambiente controlado, certo, né, com muita segurança, tentar fazer e ver se realmente, né, a hipótese estava correta. Aquela mudança naquele aminoácido deixou a proteína, digamos assim, com a capacidade de conferir uma maior resistência, maior dispersão naquele micro-organismo, sim ou não? Então, são perguntas muito válidas. E na maioria dos casos, quando alguém faz esse tipo de tentativa, não é para produzir uma arma biológica, uhum, né? Quase nunca. Se a geração, a energia nuclear, se não foi pensada em fazer bombas atômicas, né? Claro que muito logo, né? Muito no início já surge essa possibilidade também. Mas quase sempre essas inovações têm por trás um bem, digamos assim, né? Você persegue um bem maior.
claro que, mesmo que seja uma questão importante, justificada, digamos, à luz do que eu coloquei anteriormente, de qualquer forma, precisa ser discutido, e não apenas no âmbito científico, como acontece normalmente, sempre tem um organismo que regulamenta e diz isso aqui sim ou isso aqui não. Né? É importante que isso exista, mas também é importante que a sociedade se posicione, né? Porque as pessoas, sim, donas de casa, né? Querem saber se realmente isso... Tudo bem, todo mundo vai entender que isso é uma questão importante, mas vão querer saber quão seguro seria isso, né? Qual é a possibilidade real disso vazar, por exemplo, né? Ele tem que ouvir de alguém tem que ficar responsável por dizer, olha, isso aqui vai ser feito no laboratório X com essas características para passar essa imagem de segurança e deixar a população um pouco mais tranquila nesse sentido. E mostrar que realmente há uma preocupação não apenas na geração dessa novidade biotecnológica, mas também na questão da segurança ambiental, né? Outra questão que foi divulgada na imprensa são que os robôs vivos eles conseguem se reproduzir, os xenobots. O que são esses robôs vivos, né? Como que é a aplicação na ciência? Bom, por enquanto, a gente não tem muito claro uma aplicação imediata, mas é uma inovação muito interessante, né? Porque permite, pela primeira vez, obter pequenas máquinas com capacidade de você direcionar ou programar, né? Então, são células modificadas, né? Derivam de um organismo que é um sapinho que cresce na África, né? Xenopus levis, e tem a capacidade de você fazer trocas de alguns componentes e deixar eles com a possibilidade de responder a estímulos direcionados. Então, por enquanto, apesar de que é uma inovação muito interessante, não tem uma aplicação muito clara, mas provavelmente no futuro, né, vão fazer parte daquele rol de ferramentas novas, né, que poderão ser incorporadas também à biologia sintética. Vocês dois são integrantes do Sem Fronteiras, né, que é o grupo de pesquisa que trabalha a biologia sintética na UNILA. Quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo agora? Bom, acho que eu posso falar um pouco sobre isso. O Sem Fronteiras ele nasceu como um time para participar de uma competição internacional, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E nós participamos dessa competição entre 2020 e 2021, né? Nós desenvolvemos um projeto que visava construir uma estratégia para fazer o combate à leishmaniose, porque é uma doença que afeta bastante aqui a região de Foz do Iguaçu. E nós fizemos a nossa participação e atualmente, como nós estamos nesse período em que nós não estamos participando, nós estamos trabalhando de divulgar o que a gente desenvolveu no ano passado e também de dar apoio a um projeto de extensão que foi criado, também inspirado no Sem Fronteiras, que é o Sem Fronteiras Clube, que é um projeto de extensão para falar um pouco mais sobre a biologia sintética, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa, discutir sobre quais são as suas metodologias, as suas aplicações. Nós temos encontros quinzenais, sempre tem um palestrante convidado que vai discutir algum tema e assim a gente pode discutir e conhecer mais sobre as bases da biologia sintética e, claro, a gente pensa também em formar um grupo, né, de entusiastas para também participar novamente dessa competição e manter o time vivo, digamos assim. Qual que foi essa competição que vocês participaram? Então, nós participamos do IDEN, que é uma competição internacional, que seria uma competição sobre máquinas geneticamente engenheiradas, né? Uhum. E aí a biologia sintética é a ferramenta que a gente utiliza, né? A biologia sintética é uma metodologia de como fazer um organismo geneticamente modificado. A gente utiliza isso para poder desenvolver um projeto e apresentar nessa competição. E o projeto Biopunk? Eu estou vendo que você está usando a camiseta aí do Biopunk. E como que ele utiliza essas técnicas de biologia sintética? Então, nós, para o projeto, a gente desenvolveu circuitos, né? A gente faz o design de circuitos biológicos que são baseados em genes, né? Que vão ser utilizados, no nosso caso, para incorporar numa bactéria a capacidade dela produzir um AMP, que é um peptídeo antimicrobiano, que ele é presente na natureza, e ele tem a capacidade de matar a leishmania. Então, a nossa estratégia era incorporar esse circuito na bactéria para que ela, dentro do vetor, que é o flebotomírio, que é conhecido como mosquito palha, ela seja capaz de matar a leishmania dentro do estômago dele. Então, existe uma estratégia para ela incorporar essa bactéria, né, através da alimentação, e dentro do estômago, que é onde a leishmania se prolifera,
essa bactéria começaria a produzir esse AMP. E é importante dizer que, assim, são vários circuitos que são desenhados de forma integrada para conferir funções diferentes para essa bactéria. Então, nós temos circuitos que é especificamente para que ela perceba que ela está dentro do vetor e assim ela se torne ativa para poder passar a produzir esse AMP e assim passar a matar a leishmania, né? Então, a biologia sintética são as ferramentas que faz a gente entender como fazer passo a passo e conseguir construir esse organismo. Cara, eu achei isso tecnológico demais para mim. E eu conheço circuitos elétricos, eu não quero entender como funcionam esses circuitos genéticos. É justamente para remeter à engenharia, né? Na engenharia você tem partes, né? Você tem o seu transistor, você tem a resistência. Na biologia também você tem partes, né? Você tem um promotor que é responsável por fazer com que o seu gene seja lido. Você tem a sua sequência, por exemplo, que você quer que seja produzida, que no nosso caso é o AMP. Então você vai juntando essas partezinhas e vai colocando num circuito. Você coloca dentro de um vetor que vai permitir que essa bactéria seja incorporada na bactéria, esse gene seja incorporado na bactéria, e assim você vai fazer o seu circuito através dessas partes genéticas, no caso. Em que fase que está essa pesquisa contra a leishmaniose? Então, nós desenvolvemos esse projeto, né? Nós chegamos, como alunos da graduação, a gente tem uma certa limitação, né? Então, a gente foi nas partes iniciais, a gente desenvolveu vários circuitos, a gente conseguiu incorporar 2 deles, né? Para uma bactéria que não era o nosso... A gente chama bactéria de chassi, né? Para poder ficar nesses termos mais de engenharia mesmo. E a gente colocou numa outra que a gente pretendia fazer provas de conceito. Então, a gente conseguiu fazer a produção desse MP e os próximos passos seriam testar ele frente à leishmania e outros organismos, né? Verificar a atividade biocida, digamos assim. Nesse sentido, eu gostaria de acrescentar, né, que a biologia sintética vai muito no que o Matheus falou, né, de pensar em partes, como se fosse Lego, você poder juntar diferentes partes, fazer trocas eventualmente, né, fazer um teste, não funcionando uma parte, você pode trocar por outra. Hoje em dia você tem listas de partes para vários componentes, né, que estão disponíveis na comunidade científica internacional. O IGM disponibiliza uma dessas partes, outra você pode mandar sintetizar. Hoje em dia isso é um grande avanço de você poder sintetizar numa máquina que sintetiza DNA. Você escreve a sequência de A, T, C, G, T e ele faz um custo, né, e te manda a molécula de DNA sintetizada. Aí você incorpora como uma parte a mais. Então, hoje em dia funciona desse jeito. A biologia sintética também sintetiza DNA. Eu fiquei curioso numa outra parte dessa questão, professor, porque a gente tá fazendo esse paralelo entre a biotecnologia e a engenharia. E aí eu lembrei dos grupos de Linux, né, dos grupos de programadores, em que alguns programadores até eles desenvolvem um código e deixam lá para que as pessoas possam copiar e desenvolver um novo código com uma nova aplicação. Essa cultura também está aplicada na biotecnologia ou ainda os grupos são fechados, ainda há essa proteção do saber, assim? Bom, na verdade vai bem assim no sentido de tentar pelo menos fortalecer a comunidade internacional, gerar grupos de pesquisa, né? E essa competição vai bem nesse sentido. Sim, aqui, sim. né? Foi ótimo que você fez esse comentário, porque o IGEM, na sua origem, né, no seu nascimento, ele tinha justamente esse propósito, né? Então você faz uma competição, né, vários times vão se propor fazer, cada um vai categorizar partes, né, vai criar partes novas e é colocado num repositório. Então a ideia é o quê? A gente cria partes, cada pessoa vai testando essas partes e quanto mais teste você tem essas partes, mais padronizada ela fica, certo? Então, você utiliza essa mão de obra de pessoas trabalhando para poder fazer soluções utilizando a biologia sintética. Você cria uma comunidade que trabalha com a mesma coisa e você tem várias partes catalogadas, né? É uma das regras da competição, inclusive, você catalogar suas partes e você coloca no repositório e todo mundo tem acesso a isso para poder utilizar em outros projetos da maneira que quiser. E como se trata de uma competição internacional, né, tem time do mundo inteiro, China, né, Inglaterra, vários países da Europa, alguns países da América, né? América Latina tem pouca presença, mas o Brasil acho que é um dos que mais times levou historicamente, né? Mas outros países, né, ainda sente falta, né, da presença de outros países da América Latina. Mas a ideia era justamente isso, né, fortalecer grupos que começam com alunos, né? Hoje em dia, inclusive há vários níveis na competição.
tem de pós-graduação, de graduação e tem do ensino médio também, né? Que é bem mais raro de você encontrar na América Latina ainda. Então, mas a ideia é essa, né? Criar mão de obra qualificada que conhecesse, né? Que se interessasse pela biologia sintética, para quem sabe depois fazer uma pós-graduação, um laboratório, uma startup. Tem muito isso, foram criadas várias startups, produtos de times de R&D, né? Sim, várias empresas trabalham já com biologia sintética, né? Recentemente uma foi para o mercado internacional, digamos assim, abriu na Bolsa de Valores para justamente ter mais recursos para fazer isso. E a proposta deles é muito interessante, justamente deixar a biologia mais fácil de ser feita, né, de ser sintetizada. E é bastante significativo o quanto isso tem um potencial de crescimento e de aplicação. Legal. E qual que é a diferença dessa bactéria manipulada que vocês estão trabalhando no projeto com esses robôs vivos e nanotecnologia? No caso, assim, a bactéria que a gente desenhou e está construindo, né, e vai testar, ela tem uma finalidade assim, muito clara. A gente já criou pensando no que queria, né? A gente, na verdade, começou ao contrário. A gente viu qual é o problema. O problema era a leishmaniose. A gente viu que aqui era uma questão importante, então a gente foi dali para baixo, assim, como que a gente poderia tratar utilizando biologia sintética. Então a gente foi trabalhando em cima da problemática. No caso dessa inovação, por exemplo, de muitas outras, né, ela surge porque eu quero fazer uma maquininha que consiga ser programada, assim, uma máquina biológica, né, depois eu vejo o que eu faço. Então acho que vai mais nesse sentido. Acho que as duas aproximações são importantes, são válidas, porque cada uma pode complementar a outra, inclusive, né? Mas elas são diferentes, né? Aí você, em princípio, não tem uma ideia clara. Você, claro, pode já imaginar o que daria para fazer, mas primeiro você tem que fazer a maquininha. Tem que criar e ela funcionando, aí você vai testar diferentes cenários para ver diferentes objetivos. O projeto Biopunk já foi premiado nessa competição, né? E quais as projeções futuras para o projeto? O que vocês pretendem depois da Leishmania? Sim, vou fazer um pouquinho de propaganda aqui primeiro. A gente realmente foi premiado, a gente recebeu medalha de ouro na competição, né? Você tem diversas funções que você tem que cumprir e quando você cumpre todas elas, você recebe medalha de ouro. Então a gente conseguiu esse feito e a gente também foi indicado em 2 categorias como melhor projeto. Foi indicado na categoria de melhor projeto com inovação e também na categoria de práticas humanas, que é uma parte do projeto que tem um enfoque mais social. No nosso caso, a gente entrou em contato com uma vereadora e juntamente com ela, ela produziu um projeto de lei para tornar a notificação de casos de leishmaniose compulsórios. Desse modo, a gente tem uma robustez de dados desses casos e a gente pode planejar, né, no caso o Estado, políticas públicas justamente para combater. Porque a gente percebeu na nossa pesquisa anterior que havia uma subnotificação desses casos. Então, como a gente fez um projeto também pensando na parte social e como que a gente ia impactar hoje, né? Porque o projeto em si é algo mais para o futuro, né? Uma estratégia. Mas como impactar hoje, a gente fez essa parte que seria mais para ter um resultado já mais imediato. Então a gente foi indicado também para essa categoria. E para o futuro, a gente deseja que o Sem Fronteiras continue aí, né? Que seja uma referência de biologia sintética na região. E atualmente a gente inclusive está com um processo seletivo para a abertura de novos membros, né? A entrada de novos membros. A gente vão ser 2 processos seletivos, um termina no dia 31 desse mês, está aberto agora, e um vai ser no final do ano. A intenção é justamente participar do AIDIN novamente com outro projeto em 2023. Tá. E quem quiser participar do projeto, como é que faz? Procura vocês aonde? Então, nós estamos nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, @semfronteiras, sim com Y, né? E lá tem um formulário para quem tiver interessado em se inscrever, né? Vai ter todo um processo seletivo, no futuro entrevistas, e aí serão esses 2 processos, né? Primeiro, inicialmente, vai entrar um grupo menor de pessoas e na segunda parte vai entrar um número maior de pessoas. Justamente, e é bom destacar, inclusive, que apesar de ser os estudantes de biotecnologia que estão iniciando isso, um projeto muito interdisciplinar. Então, nós precisamos de várias pessoas de vários cursos diferentes. Por exemplo, funding. A gente teve uma equipe só para buscar financiamento para o nosso projeto. A gente conseguiu o patrocínio da Itaipu
E teve uma equipe só para isso, teve uma equipe só para poder divulgar o nosso projeto. Tem a equipe de comunicação, a equipe de práticas humanas, que foi falar com a vereadora. Então, cada um trabalha numa parte específica do projeto e quanto mais diverso for, melhor. Eu lembrei agora que o senhor falou que sobre essa competição não tem muita representatividade de outros países da América Latina. O senhor consegue citar algum grupo que também tem algum destaque relacionado à biologia sintética? Aqui de Brasil tem da USP. Sim, nós participamos pela primeira vez em 2021, mas vários times já participaram, acho que desde 2015, se eu não me engano. E, por exemplo, eu gosto de citar sempre esse exemplo porque é muito bom, que é um time da Unesp, que eles criaram um projeto também para atender pessoas que sofrem com diabetes, né? Tem que fazer injeção com insulina. Então, a ideia deles era construir uma bactéria que é probiótica, né? Então, é natural da nossa microbiota, e essa bactéria ia produzir insulina. Então, de tempos em tempos, ela ia produzir a insulina dentro da pessoa, né? Porque nós temos uma comunidade grande, e aí você não precisa ficar fazendo a injeção, né? Então, um projeto que foi bastante visado na época. Então, tem grupos de trabalho que pensam com biologia sintética, mas assim, não se compara, né, aos países como China, Estados Unidos, que tem isso em uma escala muito maior. Então, mas eu fiquei impressionado com o nível tecnológico, né, disso. E aí eu queria perguntar mais, porque a gente falou bastante na nossa conversa aqui sobre biologia sintética para organismos unicelulares. E os organismos maiores, né? Nos anos 90 a gente teve a ovelha Dolly, depois teve aqueles órgãos que eles estavam introduzindo em roedores e tal. Como que está a biologia sintética hoje nesses organismos maiores? Bom, assim, como a biologia sintética já nasce com a necessidade de fazer as coisas um pouco mais com mais calma, né, com mais cuidado, necessariamente foi mais fácil iniciar em micro-organismos do que organismos multicelulares, né, como casos de animais ou plantas, certo? Então, vai lento justamente em função disso. Você também pode utilizar as mesmas ferramentas, né, mas você se depara com o problema de que organismos multicelulares são mais complexos, né, bem mais complexos do que bactérias ou fungos, né, leveduras. Então, até aqui pouca coisa foi feita, né, comparativamente, se a gente olhar, né, para os unicelulares. Mas também já há muitos grupos de pesquisa que já estão trabalhando em plantas, né? Por exemplo, eu tenho um carinho muito especial pelas plantas. Se eu fosse por mim, eu gostaria de partir para isso. Só que a gente ainda, na UNILA, estamos, como você falou, é uma questão muito tecnológica, né? E na UNILA a gente não tem 100% das condições necessárias para fazer projetos muito sofisticados, mas já dá para fazer bastante coisa. Então a gente parte um pouco também do que a gente sabia que dava para fazer e, né, nossos objetivos estavam pautados em função dessas possibilidades técnicas já existentes. Mas assim que estiverem disponíveis, também outras questões serão, né, incorporadas. Eu estou louco para começar a trabalhar com plantas também. Né? Eu já trabalhei bastante com plantas transgênicas durante o meu mestrado e do meu doutorado. Né? Eu tive que criar alguns organismos geneticamente modificados para estudar questões metabólicas, né? Respostas fisiológicas ao estresse, por exemplo. Mas não era dentro dessa metodologia da biologia sintética, era mais com as técnicas antigas, né, de transformação genética, que elas foram muito úteis, na verdade, não pode falar mal delas, né? Os transgênicos que a gente consome hoje em dia foram feitos todos com tecnologia, né, chamada DNA recombinante tradicionais. Né? Ainda não foram lançados no mercado organismos superiores, chamamos assim, plantas ou animais, gerado com essa tecnologia nova de biologia sintética, mas acredito que no curto prazo, no prazo de 5 ou 10 anos, de repente já tenhamos as primeiras plantas ou animais modificados geneticamente com essa técnica. Legal. Professor, Matheus, você teria mais alguma observação para fazer sobre o tema? Acho que não. Eu acho que poderia falar um pouco mais do projeto iGen. em si? Não, do iGen. Do iGen. O que é o iGen? Qual que é o objetivo dessa porque assim, a gente, assim, primeiro que assim, por ser uma questão internacional, né, e ter apenas universidades assim de muito prestígio, assim, participando,
o fato da Unila, que são universidades que ainda nem tem campus, participar e ganhar medalha de ouro, acho que foi assim, não pode passar despercebido, a gente tem que bater nessa tecla, porque é uma questão muito importante. Nesse ano, que a gente passou 2021, apenas 6 universidades do Brasil foram, certo? Eu não vou lembrar agora certinho quantas foram, E acho que mas eram assim, apenas eu duas acho que chegaram. a nossa e a da USP foram as melhores colocadas do Brasil. Nós fomos melhores que algumas universidades da Inglaterra, assim, que eu não consigo lembrar o nome agora, mas a gente teve um desempenho melhor, digamos assim. E as duas únicas ganharam ouro, não foi? Eu acho que foram as duas únicas que ganharam A USP ouro. e a gente, tá? Dá para ter uma ideia assim, que como a gente se deu muito bem. E além da questão da medalha de ouro, também a própria nomeação numa categoria, que já é muito mais difícil você ser nomeado do que você ganhar uma medalha, porque a medalha vai em função da quantidade de quesitos que você completa, certo? Então, se tiver todos, você ganha ouro. Então, isso já foi uma coisa muito boa. Mas quando a gente recebeu a nomeação... Sim, eu gosto de comparar um pouco com a indicação ao Oscar, né? Milhares de filmes são lançados o ano inteiro, mas alguns são indicados ao Oscar. Só de você ser indicado, assim, pra gente foi uma coisa muito, né, muito importante. A primeira vez que a gente foi lá, já voltou com uma quantidade de coisas que você esperaria de uma universidade que já está bem estabelecida, com seus laboratórios funcionando. Então, eu gostaria de destacar também o papel dos alunos, porque vocês podem imaginar que, pelo que foi relatado aqui, assim, foi uma iniciativa que surgiu dos alunos. Foram eles que foram bater na minha porta, professor. E eu, né, assim, foi mais um. Então, Essa questão da indicação que eu não entendi muito bem. Vocês ganharam medalha de ouro e aí vocês foram indicados para a próxima... Isso. Existem categorias, né? Então tem, sei lá, prêmio para melhor projeto em tal aplicação. Prêmio para melhor... Porque tem várias frentes do projeto. O projeto tem a parte científica, tem a parte de laboratório, tem a parte de práticas sociais, como a gente falou. Então, cada grande área, recebe uma premiação especial. Então, das áreas que tem disponíveis, a gente foi indicado para 2 delas, né? E são indicados 5 times. Por exemplo, são mais de 300 que entram na competição. Então, em 2 dessas áreas, pelo menos, nós estamos entre os 5 melhores. E deixa eu perguntar outra coisa. No grupo, tem essa mesma homogeneidade de estudantes que tem na Unila em geral? Vocês são um grupo bem diverso, assim, de nacionalidades e tal? Como que é? Sim, nós temos estudantes brasileiros, nós temos estudantes do Peru, do Paraguai, da Colômbia, do Chile, e não só de biotecnologia, nós temos estudantes de engenharia, nós tivemos por um tempo estudantes até da UniOeste, estudantes de antropologia, então várias áreas são representadas no time, sem dúvida. De fato, o próprio nome Sem Fronteira reflete isso, né? É um jogo de palavras, né? Sem fronteiras, porque no espanhol sem fronteira é sem fronteiras. E, bom, sim, utilizando a palavra, a primeira parte de sintética, né? Que seria sintético. Então, reflete que realmente a gente não tem fronteiras. A nossa ideia, de fato, seria, assim, pudesse, né? Fazer todas as coisas que a gente pretende. Seria interessante mas se conectar com pessoas, né, do outro lado das 2 fronteiras e tentar ver de que forma a gente consegue agitar o cenário regional, não apenas aqui em Foz do Iguaçu. Por causa da pandemia, né, nós tínhamos esse desejo, mas por causa da pandemia não dava para cruzar a fronteira, a gente trabalhou bem num período onde estava bem complicado, mas nós temos contatos com pessoas da Argentina que trabalham também com várias linhas de pesquisa que podem ser relacionadas. Então, a intenção é, no futuro, inclusive, fazer um time que tenha 2 países, né, além de pessoas de países diferentes, né, 2 países juntos trabalhando para o mesmo projeto, para beneficiar a região como um todo. E como que é trabalhado? Você que está mais... Você é o estudante do projeto, Certo. né? O professor está orientando e tal. Eu queria entender, como estudante, como que é lidar com toda essa diversidade no mesmo grupo? Bom, na verdade... Por estar vivendo na Unila, a gente já tem essa facilidade de estar com várias pessoas diferentes. A gente foi dividido, né, em várias áreas. Eu praticamente trabalhei mais na parte de laboratório. E como era uma situação de pandemia, só tinha mais 2 pessoas, né? Uma garota do Peru e uma também outra brasileira. Mas assim, a comunicação, como sempre, é muito tranquila. A gente consegue se ajudar, inclusive consegue ter algumas experiências vindas deles que a gente não conseguiria imaginar, que são muito agregadoras. A biotecnologia já vem
trabalhando, né, com as plantas sintéticas, como o senhor falou, de um outro modo. E hoje em dia, em que pé que está a biologia sintética para a produção de alimentos, professor? Bom, a biologia sintética, por enquanto, está assim, engatinhando nessa questão, certo? Né? Mas a biotecnologia está bem avançada nesse sentido de geração. As ferramentas biotecnológicas são bem variadas. Você utiliza bioquímica, cultura de tecidos, né, manipulação genética. Você faz um monte de coisa, né, para obter plantas nesse sentido. Né? A biologia sintética, como trabalha com partes, né, então fica muito mais difícil aquilo que a gente tinha falado, de colocar em organismos multicelulares. Mas se tudo continuar como até aqui, né, provavelmente os primeiros passos que a biologia sintética vai dar na geração de organismos comerciais, por exemplo, já vão ter um nível de cuidado um pouco maior, certo? A gente vê que às vezes essa questão da rigorosidade nem sempre consegue superar as questões econômicas. Muitas vezes, né, a gente viu várias vezes, né, que alguns dos problemas dos transgênicos surgiram por conta de uma pressão de um lobby, né? Então, algumas coisas assim, de repente não foram devidamente encaminhadas previamente, né? Né? Por sorte, até aqui nada deu errado. A gente pode considerar que os transgênicos em si são seguros. De repente, outras questões anexas podem ser questionadas, mas os transgênicos, por enquanto, são bastante seguros. Mas a biologia sintética provavelmente já vai ter uma precaução adicional na questão do impacto ambiental, impacto social que vai ser gerado. Aproveitando que a gente está falando da questão da biologia sintética e a relação dela com o mercado, quando o estudante se forma em biotecnologia na UNILA, o que o mercado de trabalho reserva para ele? O que ele vai encontrar lá fora? Bom, na atualidade há um clima de inovação tomando conta do Brasil, né, muito por conta da pandemia, mas já se sentia um pouco antes na questão da biotecnologia. O agro puxa muito isso nas questões relacionadas ao agro, e muitas das inovações dos últimos tempos têm a ver com o uso de micro-organismos. Então, hoje em dia, você tem um desenvolvimento muito grande de biofertilizantes, né, que aproveita nessa questão do menor impacto de você utilizar uma bactéria que consiga solubilizar fosfatos, por exemplo, ou fixar nitrogênio, né, fazer algum tipo de alteração química um pouco menos drástica, né? Então, isso se projetou também na questão da biotecnologia, e há um clima de expectativa, né, para que nos próximos anos também a biologia sintética entre nessa corrida, né, de gerar pequenas startups. O Engenho foi um claro exemplo, né, do que acontece no mundo fora, né, de geração de empreendimentos surgidos de ideias, né? Se você tiver uma ideia boa e você tiver, digamos assim, uma visão, né, de como isso poderia ser gerado, né, num produto comercial, e você tiver ferramentas para tirar assim, a ideia do papel e criar o organismo, né, você tem tudo praticamente para fazer uma startup, né? Tem que ter uma ideia boa, muito boa, né? Tem que saber fazer, e aí vem o know-how. Aí que entra na universidade. A universidade tem que formar as pessoas para saber utilizar essas técnicas. Pela nossa conversa, assim, parece que a gente está falando de coisas que é só, tipo, Lego, montar coisa, mas é muito mais complexo do que isso. Você tem que ter um domínio muito grande de microbiologia, de bioquímica, genética, biologia molecular, né? É um monte de coisa. Além disso, vem as questões da preocupação ambiental, da questão ética, da questão bioética, né? Mas isso não tira o foco que você precisa ter um profissional altamente qualificado necessário, as áreas básicas, porque senão a pessoa vai ter ideias muito boas e não vai conseguir tirar do papel. E a biologia sintética é desafiadora nesse sentido. Você tem que conhecer muito bem, né, a genética, né, dos organismos que você está trabalhando, de outros que você poderia utilizar, de genes que podem vir de outras espécies. Então você tem que ter uma ideia muito boa, né, desses elementos que vão ser, né, as peças, né, do quebra-cabeça. Então, pelo menos da minha parte, assim, eu como professor de bioquímica e biologia molecular sempre tenho essa preocupação com os meus alunos. Eu sempre falo assim que toda hora, todo minuto, todo segundo que eles tiverem na sala de aula, principalmente no laboratório, eles vão, né, o que eles aprenderem aí, eles vão levar para o resto da vida. E pode chegar uma hora que eles vão precisar dessa coisa que, né, pode parecer corriqueira. O futuro é incerto, ninguém sabe.
que você vai utilizar mais daquilo que você vai aprender um dia X na sala de aula. Por isso que é importante você todo dia, né, acorda assim, eu vou para a UNILA, né, vou, né, me formar, vou crescer intelectualmente, assim, esse é o espírito que você tem que ter na hora de você ir para uma sala de aula. Né? Então, esquecer um pouquinho do celular, esquecer um pouquinho de outras preocupações, e na sala de aula você aproveita esse tempo para se nutrir, porque assim, né, cada vez tem mais inovações e você precisa cada vez estudar um pouquinho mais. Isso é uma realidade, pode parecer cruel, mas né, se você não estiver preparado para esse mundo cheio de mudanças, você não vai conseguir responder à altura. Né? Então, seria isso. Só se eu puder acrescentar um pouco da visão do estudante, né? Mas pensando na biologia sintética, ela é muito uma ciência de fronteira, né? Então, o estudante, ele sai com, se ele pretende seguir essa área, ele sai com um desafio e uma vantagem, né? A vantagem é conhecer uma tecnologia que é muito promissora, e o desafio é poder ter que romper essas barreiras, né? Que existem muitas vezes, e conseguir se inserir no mercado de trabalho, ou construir esse mercado de trabalho, né? Essa demanda que é necessária, para poder praticar a biologia sintética, né? Porque as aplicações, elas são diversas. Ele falou de alimentos antes, por exemplo, você produzir alimentos sem necessitar de exploração animal, produzir carne artificialmente. Então, atualmente, a biologia sintética ela funciona mais por demanda, né? Eu tenho um problema, eu quero que você resolva, você tem o domínio do conhecimento, eu vou até você e você resolve. Mas eu acredito que a gente tem que batalhar para poder ter essa força de construir coisas especificamente para produzir meios de serviço para as pessoas mesmo e impactar a população de um modo mais geral. Obrigado, professor Christian. Obrigado, Matheus. Foi legal demais conversar com vocês. Eu fiquei, minha cabeça, muita tecnologia, não imaginava que era tanto assim. Obrigado pela participação. Esperamos que vocês ganhem mais competições para a gente chamar vocês de volta aqui. E você que está assistindo esse programa, que gostou desse papo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Durante o período eleitoral não temos comentários, mas é isso aí, obrigado e até semana que vem.